O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação tem o prazer de apresentar o Encontro de Educação à Distância, que terá como tema o papel da tutoria nos programas de aprendizagem à distância. Para debater o assunto, teremos como convidados o presidente do IPAE, João Roberto Moreira Alves, e o colaborador do Instituto, Sérgio Henrique Ribeiro de Souza. O Encontro de Educação à Distância é uma das séries de eventos virtuais produzidos pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Tenham todos um ótimo evento. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que participam do nosso Encontro de Educação à Distância, que abordará hoje o papel do tutor nos programas de aprendizagem à distância. Na realidade, o tema é um tema provocativo que faz com que possamos abordar de uma forma mais ampla todos os aspectos voltados à conceituação legal e práticas dos tutores que atuam hoje em centenas de instituições de ensino, principalmente instituições de ensino superior, mas também em educação básica, e que tem um papel preponderante na formação desses jovens e adultos que estudam em instituições que oferecem os programas de educação à distância. O Brasil conta hoje aproximadamente com 2.500 instituições de ensino superior, das quais 10%, aproximadamente, têm programas de educação à distância devidamente autorizados, credenciados pelo Ministério da Educação. Somam-se a esse conjunto algumas instituições que adotam os 20% da carga horária para programas de educação à distância e, naturalmente, essas instituições elas não são devidamente cadastradas no Ministério da Educação, porque é uma permissão criada através de uma portaria ministerial que 20% da carga horária pudesse ser trabalhada através de educação à distância. Esse número é um número bastante pequeno ainda, se nós olharmos as instituições como um todo, mas poderíamos talvez estimar em mais umas 150 instituições de ensino superior que trabalham com programas de educação à distância em atividades complementares à presencial. Entretanto, o grande número de instituições ainda não adota a educação à distância porque falta ou incentivo, ou iniciativa, ou decisão, mas, recentemente, muitas instituições pleitearam ao Conselho, ao Ministério da Educação, e vai chegar ao Conselho Nacional de Educação um pouco depois, o seu credenciamento para programas de educação à distância. Temos também as escolas de educação básica que atuam com programas de educação à distância, onde também existe um espaço, uma atuação do tutor, e esse tutor presta seu serviço através de modelos os mais variados possíveis. Nós vamos procurar nesse nosso encontro de hoje falar, num primeiro momento, sobre os aspectos legais da tutoria, sobre os aspectos do amparo legal para a figura do tutor, para desse profissional, que é um novo profissional, que não era previsto na lei da consolidação da lei que existe no Brasil, trabalhistas, de 1940, onde só fala na figura do professor. Nós temos, então, que estabelecer um elo entre a CLT e a Lei de Direitos e Bases da Educação Nacional. Essa nossa realidade brasileira é que nós temos um descompasso entre a legislação trabalhista e a legislação educacional. Temos, na prática, avanços maiores da legislação educacional do que da legislação trabalhista. A legislação trabalhista diz exatamente o que é o professor. E o professor está dito claramente através de um artigo 317 da CLT, que é de 1943, que fala que o exercício remunerado do magistério em estabelecimentos particulares de ensino exigirá apenas a habilitação legal e o registro do Ministério da Educação. Naquela época ainda era exigido o registro do Ministério da Educação. Hoje você tem essa flexibilização, não existe mais a figura do registro do Ministério da Educação, mas o que é certo é que a CLT diz exclusivamente esse ponto, definindo
o profissional que atua na área de educação. E mais recentemente, a CLT ela foi alterada através de uma disposição contida numa lei número 12.551, de 15 de dezembro de 2011, que alterou a CLT, que, como falamos, é um decreto-lei de 1943, dizendo que não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E diz, no parágrafo 6 dessa alteração da CLT, que os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, é uma modificação que traz a figura do trabalho online, do trabalho telemático, e que traz um certo gancho para uma realidade vivida pelas instituições e pelos trabalhadores que atuam em educação à distância. Muitas instituições não têm nas suas unidades físicas hoje o trabalhador que atua à distância, atua nas suas residências, em outras cidades. É muito comum isso hoje, por exemplo, no sistema de telefonia, onde nós temos pessoas que atuam locais, às vezes, infinitamente distantes daqueles locais da sede do estabelecimento. E isso é perfeitamente possível ser feito pelo avanço do sistema de comunicação, do sistema de informação, que cresce bem mais rápido do que a modificação da legislação de trabalho, de uma maneira geral. O que nós temos realmente são os primeiros embates jurídicos, e aí nos reportamos a uma decisão tomada já há alguns anos atrás, em 1985, pela Justiça do Trabalho, não sobre o tutor, que não se cogitava, mas sobre o instrutor. Há um julgamento, um julgado, um recurso ordinário de 1985, que fala, ao discutir um aspecto voltado ao Senai, fala que equipara-se aos professores os instrutores, eis que enquadrado como docente, sendo o salário calculado na base de 180 horas mensais, ou seja, 4 horas e meia. Então, em 1985, já se vão muitos anos, o Tribunal do Trabalho decidia que o instrutor era equiparado aos professores. E se nós guardarmos uma certa analogia, nós temos então o tutor também um entendimento que caminha pela Justiça do Trabalho a haver um enquadramento como professor. Há naturalmente uma grande discussão, um grande questionamento, e esse questionamento existirá durante um longo período ainda, porque não existe uma norma legal maior que diga o que é instrutor, o que é docente, o que é monitor, o que é tutor. O que nós temos foram algumas tentativas de legislação. Se nós observarmos um dos antigos projetos de lei, o projeto de 2003, estabelece normas do exercício do magistério a professores, instrutores e monitores. Esse projeto de lei é um projeto número 337 de 2003, do deputado Fernandinho, do Piauí. Ele trouxe uma discussão no Congresso Nacional sobre a regulamentação, sobre a alteração desse capítulo da RDB, da CLT, e, entretanto, esse projeto de lei falava claramente o que era professor, falava o que era instrutor, falava o que era monitor. Vale a pena a gente reportar exatamente ao que diz a legislação citada, que é o artigo 317 da nossa RDB, que passaria a vigorar se tivesse essa modificação com uma redação diferenciada, dizendo que o professor é o profissional legalmente habilitado ou autorizado a lecionar, responsável pela regência e ministração de aulas, de disciplinas ou matérias previstas nos currículos escolares, para turmas regulares de alunos e exercícios de atividades inerentes
à docência conforme a legislação e normas específicas de ensino em caráter não eventual. Então, é uma tentativa de legislar o artigo 317, que, como nós citamos anteriormente, fala só sobre o exercício da função de magistério, mas é detalhado esse projeto o que era professor, o que era instrutor, e fala que é um profissional responsável por atividades de ensino caracterizadas por preparação, auxílio ou apoio ao professor, inclusive substituição eventual ou esporádica em seus impedimentos e faltas, e falava do monitor, que era o estudante da própria escola ou congênero que, mediante ajuda de custo, auxilia na preparação ou ministra o ensino. Mas esse projeto de lei, entretanto, ele tramitou em 2003 e ele foi arquivado, ele foi encerrado em 2011 por uma decisão da Câmara, de uma das comissões técnicas. Na verdade, em 2010, 7 de maio de 2010, houve a rejeição pelas comissões técnicas, entendendo que não era oportuno ser discutido esse assunto, porque nós estamos às vésperas de analisar o Plano Nacional de Educação. Foi uma bela desculpa, que na realidade não tem nada a ver uma coisa com outra. Entretanto, no cenário legal, nós não tivemos modificações, a não ser uma nova modificação que surgiu aí sim na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu sobre os profissionais de educação. A LDB fala, no artigo 61, que consideram-se profissionais de educação escolar básica, porque a CLT ele fala especificamente nesse ponto sobre o professor de educação básica, mas entendendo como sendo professores as pessoas habilitadas em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Os trabalhadores em educação, portadores de diplomas de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado das mesmas áreas. E terceiro tópico, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica ou afim. Então, consideramos como profissionais de educação escolar básica o professor, esses demais trabalhadores que são formados em outras áreas e os portadores de cursos técnicos, que ainda é possível existir o professor de nível médio, professor que vem, o antigo normalista, que vem trabalhando. Mas essa lei, ela modificou, é uma lei de 2009, lei 12.014, 6 de agosto de 2009, que estabelece uma alteração da 9394, que é a nossa lei de diretrizes e bases da educação. Entretanto, nós não temos, nesse cenário legal, uma norma dizendo que é o tutor. Nós temos hoje tramitando um projeto de lei, e o projeto de lei que é o 2435 de 2011, um projeto relativamente novo, do deputado Ricardo Izar, de São Paulo, que dispõe sobre a regulamentação e exercício da atividade de tutor e educação à distância. Esse projeto foi apresentado, encaminhado às comissões de trabalho, de administração e serviço público, educação e cultura, Constituição e Justiça e cidadania. É o normal um projeto de lei que fala de profissões. Vai primeiro para uma comissão de trabalho, depois para a comissão de educação e, por último, para a comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto ele tem uma perspectiva muito ruim, na realidade, porque já há um parecer pela negativa desse projeto, mas não está morto ainda, porque pode existir uma reversão e aí vai a necessidade de um grande trabalho que tem sido feito pela Associação Nacional dos Tutores de Educação à Distância, que é uma entidade séria que tem lutado por esse processo de sistematizar melhor o que é o tutor e já tem uma participação efetiva de um grande número de profissionais que atuam como tutores de educação à distância. Mas o projeto de lei diz que entende-se por tutoria na educação à distância a interação e a mediação e facilitação do processo de ensino-aprendizagem com foco nas seguintes ações. Primeiro,
inserção dos recursos tecnológicos na cultura de valores dos discentes. Segundo, aprimoramento dos conhecimentos tecnológicos e seus processos de verificação e aprendizagem à distância. E terceiro, a adaptação do contexto educativo às novas ferramentas de ensino, que são as tecnologias para um novo século. Então, esse projeto de lei diz o que se entende por tutoria em educação à distância. E nós queremos convir que é um projeto que trouxe pela primeira vez a uma discussão, dizendo quais são os objetivos, como deve ser formado, e nós temos então nessa disposição contida dos seus 9 artigos um programa que é um programa que mostra exatamente a necessidade de uma formação melhor do docente. Desculpe, nós estamos fazendo ao vivo e há realmente um momento que a gente está passando por uma lei forte e que traz uma certa rotina. Mas nós temos que convir que esse projeto de lei é um projeto que traz perspectivas muito ruins, porque o relator dessa matéria, o deputado Alex Casiani, já elaborou seu parecer pela rejeição do projeto. Elogia a iniciativa, mas mostra exatamente que não tem perspectiva de se traçar uma norma específica legal para a educação. Não vamos entrar no mérito, se é válido, se não é, mas o que é certo é que o projeto de lei tende a ser negado, exceto se houver uma grande mobilização. E essa mobilização dá tempo ainda, está em tempo, e é necessário que na comissão, que ele vai ser apreciado, na comissão do trabalho, existam outros deputados que revertam. O voto do relator não é o que prevalece. O voto do relator é uma condução ao processo. Entretanto, os seus pares podem rejeitar esse voto e ter naturalmente o voto vencido, trazendo uma modificação de todo esse processo. Então, o cenário legal que nós temos hoje em termos de leis é um cenário que não diz o que é educação à distância no sentido do tutor, não diz a profissão, não regulamenta nada. Estabelece linhas gerais e essas linhas gerais estão, como nós falamos, sendo devidamente analisadas e discutidas pelos parlamentares. Entretanto, nós temos uma prática, e essa prática vem acontecendo por parte do Ministério da Educação em algumas normas, principalmente dos instrumentos de avaliação, e em resoluções do FNDE que decide, que define como ser tratado o tutor em educação à distância. Nós vamos fazer um pequeno bloco e voltamos já comentando essa prática prevista em nossa própria legislação acessória, podemos dizer, em termos assim.